Então, pós-Covid imune, uma frase aqui que vocês já cansaram de ouvir saindo da minha boca há muito tempo. É uma síndrome de hiperreatividade imune causando endotelite generalizada. Síndrome de hiperreatividade imune causando endotelite generalizada. Então, se vocês prestarem atenção, na aula passada, a gente falou muito sobre endotelite, como essa endotelite era causada e, mais ainda, o que a endotelite fazia com a pessoa que tinha o pós-Covid. Então, como a inflamação do endotélio poderia explicar todos os sintomas. E demos uma pincelada no tratamento. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre essa hiperreatividade imune e entendendo-a, entendendo, para os professores de português que estão aí, e eu não sei até agora qual que é a certa, mas, enfim, vocês entenderam, e é isso que interessa, a gente precisa entender mais sobre essa síndrome da hiperreatividade imune, porque é ela que é a causa da endotelite, portanto, a gente tem que tratá-la, né? Para tratar a endotelite, a gente precisa causar essa síndrome, a gente precisa tratar essa síndrome da hiperreatividade imune. E vamos lá. E para aprender sobre hiperreatividade imune, a gente tem que falar de imunologia, é óbvio, é claro. Nesse momento, eu não estou vendo o chat, mas nesse momento eu imagino que as pessoas estejam desesperadas, com a vontade de falar, eu vou desistir, Deus me livre, imunologia não. Eu fugi das aulas na faculdade, eu colei tudo, eu simplesmente passei ali com nota mínima porque eu não entendia nada disso. Bom, gente, obviamente eu vou mastigar os conceitos principais para vocês aqui, que têm relação com a doença e que precisam ser entendidos para que o tratamento seja entendido, beleza? Então não se preocupem, porque obviamente eu não vou aqui ficar fazendo nem decoreba, nem pegadinha. Eu achava imunologia chato pra caramba na faculdade, eu não sei o que vocês achavam, eu achava chato demais. No entanto, quando eu peguei agora para estudar com a visão de pós-Covid, eu descobri que é muito, mas muito mais simples do que aparece. Bom, vamos lá. Prestem atenção aqui comigo. Figura meio confusa, esquisita, que a primeira vista não parece não descer tão bem. Mas o que eu só quero que vocês entendam aqui? Veja bem, APC, que está aqui em cima, é uma célula apresentadora de antígeno. Pode ser um macrófago, pode ser uma célula dendrítica, enfim, é uma célula que está no tecido, ou no sangue, geralmente no tecido, que vai pegar um antígeno, quebrar esse antígeno e vai apresentar o antígeno na superfície. Esse antígeno, então, ele vai encontrar, geralmente ele viaja e encontra lá no linfonodo uma célula chamada TH0 ou TH naive ou TH virgem, que é um linfócito que, a partir da apresentação de determinado antígeno, e a gente não sabe direito, existem várias hipóteses, mas a gente não pode cravar o que faz ir mais para um caminho ou para o outro. No entanto, essa célula, ela segue dois caminhos principais. O caminho que a gente chama de TH1 e o caminho que a gente chama de TH2, que está para cá. Beleza? Então, resumidamente, uma célula na periferia entrou em contato, sei lá, com a proteína spike, ou aí o macrófago, que é essa célula apresentadora de antígeno, por exemplo, quebrou o macrófago e apresentou na superfície um pedacinho lá da proteína spike. Vem uma célula chamada TH0, entra em contato com esse macrófago, né? Essa conexão é feita através do antígeno, né? Que está ligado numa proteína que a gente chama de MHC2, tá? Para vocês já guardarem esse nome.
E esse antígeno, então, vai ser apresentado aqui para essa célula T, que vai ter 2 caminhos. Por que 2 caminhos básicos? Existem mais, tá? Isso é uma simplificação, claro, mas é simples e fácil de entender e eu quero que vocês prestem atenção aqui no que eu estou falando. Um vírus, por exemplo, ele tem 2 opções. Ele pode estar fora da célula, no sangue, por exemplo, ou dentro da célula. Então, o nosso sistema imune, ele precisa combater o vírus fora da célula, enquanto ele não infectou uma célula, por exemplo, ele está viajando no sangue, ou dentro da célula, quando ele já infectou a célula. E é por isso que o nosso sistema imune tem esses 2 braços básicos. O sistema TH2 é o sistema que, olhem aqui, é High Antibody Production. Então, ele produz anticorpos. Então, o sistema TH2 é aquele sistema, é aquele braço do sistema imune que contém as células e as interleucinas, que tem por objetivo final criar anticorpos, diferenciar as células que a gente chama plasmócitos, né, que são as células produtoras de anticorpos, fazer com que esses plasmócitos soltem os seus anticorpos, que vão matar o vírus fora da célula. Por outro lado, se o vírus já está infectando a célula, a gente precisa de um outro caminho, chamado caminho TH1, que vai fazer com que um linfócito chamado TCD8, que é o linfócito, vamos dizer assim, estrela, né, dessa linha TH1, essa linha TH1 prepara o linfócito CD8 para que esse linfócito mate a célula que contém aquele antígeno que lhe foi apresentado. Então, muito simples, né? A gente tem várias aulas sobre esse negócio de TH1, TH2, etc e tal, e a gente separa assim, por quê? Porque o padrão de interleucinas que preparam a produção de anticorpos é um pouco diferente do padrão de interleucina que preparam as células T, CD8, para matar as células infectadas. Então, o padrão de citocinas lá para a produção de anticorpos é diferente do padrão de citocinas que faz com que uma célula seja morta caso ela seja infectada pelo linfócito CD8. E isso nos interessa. Por quê? Porque é exatamente através desse padrão de citocinas que a gente faz uma parte do diagnóstico, é exatamente inibindo algumas dessas citocinas que a gente consegue reverter a inflamação e o pós-Covid. Então, eu não quero que ninguém aqui decore todas as citocinas, mas percebam que do lado TH2 a gente tem o IL-4, o IL-5, o IL-9. E do lado do TH1 a gente tem o IL-12, a interleucina 2. Está aqui, ó, interleucina 2. O interferon gama e o TNF-alfa e, mais específico, beta. O TNF-alfa é mais do macrófago, né? Aliás, existem citocinas que são dessas células apresentadoras de antígeno que fazem com que toda essa cascata de imunológica, né, toda essa cascata imunológica se prolifere. Então, por exemplo, o macrófago produz TNF-alfa, interleucina 6. Mas, nesse momento, eu quero que superficialmente vocês entendam que temos 2 braços de sistema imune. O TH2 tem o objetivo final, fazer anticorpos e matar elementos, vírus, bactérias que estão no sangue ou fora da célula. E o sistema TH1, que tem citocinas próprias, como a interleucina 12, a interleucina 2, o interferon gama, que montam uma resposta que fazem com que o objetivo seja matar uma célula infectada com aquele antígeno que foi lhe apresentado. Beleza? É simples assim o que eu quero que vocês saibam até agora.